Bem-vindos. Este é o primeiro programa deste novo podcast, o Economics, que visa trazer um conjunto de convidados daqui da região Oeste, com foco na região Oeste, ou que nos tragam uma mais-valia aqui para a região. E hoje temos um primeiro convidado, a pessoa que está também por trás deste projeto e que abraçou esta ideia, o Joaquim Sobreiro Duarte. Bem-vindo, Joaquim. Obrigada por teres abraçado este projeto connosco. Nós achamos que pode ser, de facto, uma mais-valia começarmos a falar sobre economia daqui da região e levá-la para fora dos meios onde normalmente falamos, que não tem o alcance que tem o estarmos aqui com este podcast. Para começar, quem é o Joaquim Sobreiro Duarte? Antes de mais, obrigado pelo convite e, paralelamente, parabéns pela iniciativa, pelo Economics. É extremamente importante falar de economia numa região e falá-lo de forma diferente, de uma forma descontraída, sobre tudo isto. É claro que esta conversa não foi para fugir à tua pergunta. Poderia ser. Eu calculo que muito haja a dizer sobre o percurso e tudo aquilo que tens feito, mas se calhar muita gente já ouviu falar de ti, mas o programa irá chegar a muitas pessoas que não conhecem realmente todo o percurso que tu tens feito. Ora bem, eu nasci no século passado. Quem não? No século passado, e o que é que acontece? Com uma característica muito específica, que hoje que se diz muito que é ser introvertido. Na altura era envergonhado, era um pouco isso, e tinha, e com muitas convicções que eram, e são ainda, em alguns casos, muito limitadoras, porque nós, por vezes, ouvimos histórias que as incorporamos para nós e depois isto tudo leva-nos a não realizarmos algumas coisas para as quais temos potencialidade. Sabes que, desculpa lá interromper-te, mas eu percebo perfeitamente, porque eu também era assim. Aliás, eu quando era miúda, muito miúda, dizia à minha mãe que queria ser advogada e ela matou-me logo a ideia e disse: tu nunca vais conseguir falar para muita gente. O que eu acho que depois acontece é quando nós começamos a sair da zona de conforto e a coisa começa a correr, é quase viciante o continuarmos a sair sempre ali um bocadinho de borda fora. Mas eu sou um privilegiado, ao longo da minha vida tive sempre sorte, só consegui encontrar e cruzar-me com pessoas extraordinárias. E encontrei pessoas que conseguiram ver em mim tudo aquilo que eu não conseguia ver. Olhavam para mim e conseguiam ver coisas que eu não conseguia ver. E eu não acreditava. Sabem que por vezes as pessoas dizem-nos estão a ver alguma coisa e nós não acreditamos naquilo que a pessoa está a ver. Eu tive essa felicidade, porque se estivermos a falar num percurso, eu fiz um percurso profissional como ajudante de motorista, por isso numa empresa de distribuição de cerveja aqui nas Caldas da Rainha, que era a Sodicel, por isso eu fiz um percurso muito interessante ali e com um grande objetivo. O meu grande objetivo era um dia ser motorista lá. Porque era isso que tu sonhavas quando eras miúdo? Sim, era um pouco, passava por ali chegar. E na altura, estamos a falar em 1977, 78, o que é que eu tinha? Tinha um ordenado brutal, 9,900, que era muito bom, e 2 cervejas por dia. Isto é que é sempre bom referenciar. Bónus diário. Olha, são bónus que hoje em dia acho que acabaram. Mas sabem que há uma coisa gira quando eu penso nisto. Eu não sei se trabalhava pelos 9,900 ou se era pelos 2 cervejas. E isto é interessante que tu estás a ver naquele percurso. Num percurso que era ficar por ali, que era confortável.
Era algo que era confortável. Bem, mas para ser motorista tinha que tirar a carta de condução, que era outro desafio, e lá vou eu, não era introvertido, mas envergonhado, não é? Naquele processo em quando fui tirar a carta de condução e nunca mais fui motorista. Porquê? Porque na altura houve um indivíduo que me desafiou para ser instrutor de condução. Imaginem lá, alguém que naquele momento estava a ver uma coisa que eu nunca tinha visto em mim. E isto é que foi giro. Eu atrapalhado, não é? Atrapalhado, em dizer assim, e aquilo foi fantástico. Ficou na história, dia 2 de janeiro de 1980. Foi marcante. Mas já agora uma coisa que é interessante. Quando eu passei de ganhar 9 contos e 900 para ganhar 10 contos, não é? Mais 50... Mas sem direito às cervejas. Pois, mas Filipe e Teresa, duas coisas que foram interessantes que eu na altura não pensei. Mais tarde é que eu vi a perceber isto. E cheguei a uma conclusão muito para mim, que é interessante, que é, quando tu adquires uma coisa, vais perder outra. De acordo. Não é? A vida é feita de escolhas, não é? É feita de escolhas. Tu escolhestes uma coisa, deixaste de escolher outra. E aqui é que foi interessante. Mas bem, eu fiz esse percurso enquanto instrutor, foi fantástico. No entanto, eu não... Houve um dia que eu achei que poderia fazer algumas coisas porque estava numa rotina. Eu não tinha compreendido, mas eu tenho ciclos sensivelmente de 5, 6 anos. 5, 6 anos a fazer a mesma coisa. Depois de fazer 5, 6 anos, aquilo não tens que... Dar ali uma volta. Exatamente, a coisa parece que já não é sexy. E então... Já não é desafiante, já conheces tudo. Exatamente, aquilo está. E então eu passei até que houve uma altura sem saber ler nem escrever, fui abrir uma escola de condução em Peniche. Foi uma coisa fantástica. Mas um negócio teu. Sim, já. Exatamente. Então resolveste começar a empreender muito cedo. Mas se me dissessem que eu ia empreender, que eu ia não sei quantos, eu não sabia bem o que era isso. Eu só sei que aquilo foi uma coisa interessante, 1986. O mundo era simples também na altura. Era simples, aquilo foi. E tudo a correr-me a favor. Por isso é que eu digo que sou um felizardo, tudo me acontece, só encontro pessoas fantásticas, aquilo vai acontecendo e foi por aí. Aliás, no percurso antes, estudei à noite, fiz o curso complementar de eletrotecnia, nem sei para quê, mas pronto, está tudo, foi tudo. O saber não ocupa lugar, porque não, atenção. Conhecimento geral não é tudo. Conhecimento geral. O saber não ocupa lugar, atenção. É isso. Mas todo este processo para me levar a um momento em que eu começo a ser desafiado para outras coisas. Eu tinha aquilo que era um negócio, tinha saído do ócio, não é? Saíste do ócio para o negócio. É bem visto. Saí daí e o que é que aquilo me vai dar? Começo a sentir que que poderia fazer outras coisas, que eram coisas interessantes. Então não foste desafiado, desafiaste. Mas sabes que quando tu sonhas numa coisa, começas a empreender, dá a impressão que logo na esquina te acontece. Percebes? Logo na esquina te acontece. E então há um dia que estou em Lisboa e há um indivíduo que me convida para dar formação a instrutores. Eu digo assim, yes. Aí eu não hesitei, digo assim, fantástico. Estamos em 1995. O indivíduo tinha aquilo que era o ensino secundário, não é? Sim. Foi fantástico. Eu comecei, o negócio continuou, Claro, já estava e eu comecei a fazer outras coisas, porque eu acho que um negócio, nós devemos, quando falamos num negócio, há alguma coisa que ele tem que trabalhar para nós. Não somos nós a trabalhar para ele. Porque se tu tens algo, se tens um negócio e és tu que estás a trabalhar para ele,
Sim. Alguma coisa está errada. Alguma coisa que está errada. Encontraste foi um emprego. E nunca sabes como é que vai correr. Exatamente, e não tens isso. E eu então, o negócio estava a funcionar e eu virei-me para... Epá, foi extremamente interessante, mas há uma coisa que também me começa a aparecer. É que, na altura, estavam a aparecer pessoas a saírem da universidade com uma formação académica diferente e eu pensei assim, tu tens os dias contados. Isto é. Também é uma ideia que nós podemos deixar, é que aquilo que tu fizestes ontem não te garante o teu amanhã. Claro. Tens que estar sempre desperto. E então o que é que eu vou fazer? Vou estudar à noite. Vou estudar à noite. Repara, 40 anos depois de ter nascido, isto é uma chatice. O que é que tu ouves? Ouves um conjunto de pessoas a dizerem-te que já não tens idade para isso, és velho para, não sei o que, mas isso... É só ouves se deres voz para eles falarem na tua cabeça. Claro. Ora bem, o que é que tu tens? Tens que ter uma escuta seletiva. E é sempre bom nós, muitas vezes, sermos surdos. Exato. E eu ativei a minha surdez naquela altura, que me levou, fiz a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, começa-se num século, acaba-se no outro, isso está tudo bem. E isso despertou-me para outras coisas. Despertou-me para estar com pessoas. Fiz em Gestão de Recursos Humanos e achei que aquilo era fantástico. E eu comecei a refletir que ao longo da vida já tinha feito gestão de pessoas. Não é? Mas não... E aquilo foi muito interessante. Por isso é que eu entendo que é sempre bom o indivíduo ter uma estrutura no mercado de trabalho e depois estudar então a seguir. Porque já tem outra... É uma perspectiva. Tem outra maturidade. É uma perspectiva. É isso. Já tem outra maturidade, já começa a questionar tudo aquilo que o professor diz. Já não aceita o dogma professoral. É isso. Fala ao senhor professor. É isso. Já é desafiante, não é? Já é desafiante nós chegarmos e existe a teoria e a pergunta e como é que eu ponho isto na prática e às vezes o professor dizia assim, pois, mas é assim, mas como é que se põe isto na prática? E isso ajudou-me substancialmente. E foi por aí o caminho. Claro que é evidente que o dito negócio que havia da escola de condução, eu percebi claramente que ele estava a funcionar bem, mas a probabilidade de não funcionar bem era alta, era uma questão de tempo. Vendeste enquanto era tempo. Foi, e aqui é uma mensagem que, já que estamos a falar de economia e também para pessoas, para empreendedores, é perceberes, eu julgo que qualquer negócio, qualquer atividade deve ser como conduzir. Olha o mais ao longe possível, que é para não ser surpreendido com os obstáculos que te vão aparecer na vida. Porque vão-te aparecer obstáculos e se tu estiveres a olhar para o capô do automóvel, para o capô da vida, para o capô do negócio, só começas a ouvir um barulho. E antes de ouvir esse barulho, se tu olhares mais ao longe, consegues ver isso. Mas isso também aconteceu porque já tinhas planificado uma outra coisa para a tua vida. Claro. Era para mim era evidente. Era fazer uma coisa fantástica, que era vir para casa, ir para a garagem e não pagar mais nenhum ordenado. Nunca mais isso. Claro, nunca digas nunca mais. Mas o objetivo era esse. E foi ali, vim, decidi, comecei a fazer alguns trabalhos e vinha, estava todo entusiasmado em fazer processos de avaliação de desempenho em algumas organizações, a criar, e cruzei-me com o coaching, com o PNL, com isto. Pronto. Comecei a ser um aprendiz profissional. E isso, até que há um dia que me fazem um desafio sem saber ler nem escrever, mais uma vez, com esse desafio entusiasmei-me
e passado uns dias já estava a assinar cheques para pagar ordenados. Viraste empresário. Lá teria que Lá ser. voltaste. Lá voltei outra vez, foi na altura que aparece, isto é em 2009, não é? Acho que estou bem. 2009 começa a aparecer um projeto que na altura não sabia bem como é que ele iria começar, mas foram desafios de pessoas que me ligavam a dizer assim, epá, mas agora está aqui um projeto e era interessante e era aquilo, e eu começo a ver, e então foi dali que nasceu aquilo que lhe demos o nome de sentidos dinâmicos, uma coisa curiosa, porque aparece a denominação da empresa em si, que eu vendi negócios, mas nunca vendi empresa, que era Sobreiro Duarte Limitada, e isto não tinha piada nenhuma, em termos comerciais, Sobreiro Duarte, aquilo não tem. Então fomos buscar o S e o D. O D. E sentidos dinâmicos. E pronto. E quem quiser ler sentidos dinâmicos, quem quiser ler Sobreiro Duarte. Dá para os dois lados. Fizeste uma coisa que em marketing se diz que não se deve fazer, que é dar o nosso nome à empresa, porque se um dia a quisermos vender, o nome vai atrás. Portanto, ou encontras um Sobreiro Duarte que queira comprar a empresa, ou lá está, ou tens ali um outro nome. Exatamente. E usam esse nome. Mas, Teresa, uma coisa que foi interessante, eu provavelmente não tendo esse conhecimento de marketing, uma coisa que é interessante que foi essa de eu nunca querer vender. Ok. Vendia o negócio em si, mas a empresa em si nunca a quis vender. Não, pronto, agora fiquei a perceber. O marketing explica muita coisa. Exatamente. Porque o marketing, e já para concluir, porque senão esta conversa, o marketing era alguma coisa que também me estava. E há um dia... foi, se calhar, 2007 ou 2006, há um indivíduo um colega que tinha feito a licenciatura comigo e me liga e diz-me assim, epá, vai haver um mestrado em Coimbra de marketing e comunicação. Epá, e eu estou inscrito e acho que tu deverias ir para a malta aí e tal, fazer aquilo. Fazia uma companhia um ao outro. Aquilo era zero. Epá, e eu digo assim, está bem, eu vou pensar nisso, e aquilo, as inscrições ou as matrículas, aquilo tinha que se enviar, aquilo era até um determinado dia, e ele diz-me, então já mandaste? Não, eu já vou pôr isso no correio. Aquilo tinha que ir no correio, quando eu chego ali abaixo, aos correios estavam fechados. Estavam fechados, eu digo assim, pronto, era mesmo para não ir. Entretanto, aquilo alargaram o prazo, ou lá qualquer coisa do género, aquilo lá teve que ir. Fiz 2 cadeiras, mas acabou-se. Não tinha queda nem na altura. Nós às vezes dizemos que é falta de tempo. Não. Outras coisas. Nós é que encontramos o tempo como justificação. Eram outras coisas, por isso o marketing apareceu-me ali, mas depois fugiu. Não era o caminho. Não era o caminho. Mas Joaquim, e o coach, como é que aparece? Na minha vida. Sim, como é que aparece? Como é que ele aparece? Ele aparece-me precisamente quando eu estava a acabar a licenciatura. Há alguém que um dia me vem falar de programação neurolinguística. E eu não percebia bem o que era aquilo. Programação neurolinguística, fala-me de coaching, estamos a falar isto em 2004, 2005, talvez, e eu digo assim, mas o que é? Curioso em saber aquilo. E então eu fui à procura. E aquilo começou-me a entusiasmar, porque eu digo assim, mas coaching o que é? Explicava-me aquilo muito complexo, de uma forma complexa. Eu digo assim, isto tem que ser simples, não há nada, então agora temos aqui uma coisa complexa. E eu depois de achar aquilo, disse, então é fácil. Então coaching é a arte de fazer perguntas. Uhum. É a arte de fazer perguntas inteligentes. A única coisa que eu tenho que é desenvolver alguma capacidade de fazer perguntas e, se possível, inteligentes para ajudar os outros. E foi aí que ele começa a aparecer. Mas eu pensei, isto também não é para mim.
percebes? Não é para mim. Não é para mim, eu não tenho... Há um dia que há uma empresa neste país, na zona norte do país, que tem, e que se pode dizer, I have the power, do Adelino Cunha, e há um dia que eu me encontro, até em casa do Adelino Cunha, e começo a falar, como estamos aqui, de uma forma descontraída, não sei quantos, e a determinar, e ele, que era para eu perceber ali algumas coisas. Encontramos mais passado uns dias em Leiria, ele diz-me assim, eu não quero fazer nenhuma parceria contigo, tu és meu concorrente. Eu venho de Leiria até às Caldas a pensar assim, este homem não está bem. Concorrente de quê? Então eu sou... Mais uma vez alguém viu alguma coisa que tu ainda não tinhas visto. Nós a ver. É isso. E lá vem. Eu digo assim, não, ele desafiou-me. Ele está-me a dizer, e eu tenho que ir fazer alguma coisa. E então aí desenvolvi, e foi aí que aparece a arte de questionar. E como é que isso contribui para o sucesso empresarial? Olha, para já é algo que leva à consciência. Porque a questão que me acontece, e eu recuando só aqui às perguntas, e vamos já aí recuando à questão das perguntas, a maior dificuldade que eu tive na minha vida foi de dar resposta às perguntas que me iam fazendo. Porque eu até mesmo, quando andava a estudar, qual é que era a dificuldade que eu tinha? É que eu pensava que sabia aquilo tudo. Depois o professor é que me tramava, que fazia perguntas daquilo que eu não sabia. Mas ele é que me tramava, porque nós andávamos... E a pergunta é algo desafiante. E então eu cheguei também aí à conclusão, um bocadinho mais tarde, que qualquer pergunta que nos possam fazer podem nos ajudar. E eu pensei sempre que o professor é que me estava a tramar. Não, ele estava-me a desafiar a eu me desenvolver. Que eu ainda tive, e já vou só contar aqui uma questão que houve numa altura em comportamento organizacional com um professor. Ele deu-me 10. Ele deu-me 10, eu não tirei 10, foi ele que me deu. Porque se fosse 20 tinha sido eu que tinha tirado. Isto é que era... Isso é que era otimismo. Ele dá-me 10 e eu não vou discutir aquela questão. Digo-lhe assim, professor, mas isto está e tal. E ele estava a argumentar e muito bem. E eu digo assim, como é que eu vou ganhar este jogo? E a dizer assim, professor, isto está errado. Então, mas não vê que a resposta não está adequada? Eu disse assim, não. O senhor é que não fez a pergunta adequada para a minha resposta. Uma perspectiva. Claro que eu só disse isto para a gente se rir um bocadinho, claro, e para aquilo sair descontraído. E daí, aproveitando tudo isto para a questão que colocas, que é como é que o coaching pode ajudar numa organização, numa empresa. É a arte que nós podemos ter de desassossegar ou de consciencializar o próprio empreendedor, o próprio empresário, as pessoas, consciencializar das dificuldades, dos desafios que ele tem para. E aqui é que está. Porque na vida nós encontramos muitas pessoas a darem-nos conselhos. Sim. E tal qual como o velho ditado diz, se os conselhos fossem bons não se davam. Vendiam-se. Por isso, quando alguém te quiser dar um conselho, tu não queres. Quer é alguma pergunta que ele te faça para tu despertares. Porque é muito fácil eu tenho um determinado negócio e estar a dizer àquela pessoa, faz assim, faz daquela forma, faz de outra, faz como eu fiz. Isso é errado. Porque eu fiz com o conhecimento que eu tinha, com as condições que eu tinha. Agora, a outra pessoa pode não as ter. Claro, cada caso é um caso, não é? Exatamente. E eu é que tenho que despertar em mim isso. E para isso, o coaching, e ele pode ir a uma área muito mais empresarial, porque se nós formos ver o modelo, pode ser o mesmo, mas ele pode ser aplicado desde a área pessoal, profissional, empresarial, desportiva. Podemos ver. Depois levar no caminho que é desejado. Que, ao fim e ao cabo, é sair de um ponto do estado
e que em coaching se define, que é o estado atual, o estado em que estamos, para levar a algo que é o estado desejado, o estado onde nós queremos ir. Mas depois é preciso compreendermos quais são os recursos que existem, uma série de fatores. Por isso No meio existe uma grande zona de desconforto. Claro. E tudo o que não é desconfortável não serve. Ok. Tudo o que não é. Ok. Porque só nos faz evoluir, não nos faz Não crescer. faz. Aliás, por isso é que empreendedor termina em dor. Tudo o que não dói, não cura. Não faz crescer. Por isso, se há alguém, e por isso nós, quando está a trabalhar com, ou seja, na área empresarial, de liderança, seja onde for, quando se faz alguma pergunta, Sim. quando nós fazemos uma pergunta, quando é que nós sabemos que aquela pergunta é importante? Que aquela pergunta foi aquilo que se define como uma pergunta poderosa? É quando do outro lado não há uma resposta. Não há uma resposta. Se a pessoa disser, se ela não tiver uma resposta, a pergunta foi fantástica. Ok, não precisamos de resposta agora. Vai. Isso é uma boa perspectiva nas aulas. Perguntar aos alunos, não sei. Se não sei, é porque a pergunta é poderosa, é isso? Exatamente. Ok. A questão... Mas não é só nas aulas, é na vida e é em tudo. isso. De facto, quando há aquele momento em que alguém não consegue dar uma resposta, quer dizer que tu chegaste ali a um ponto em que desassossegaste aquela pessoa. Exatamente. E aí é deixá-la, não é? E aí é deixá-la. Às vezes eu faço... É interessante dizer-te assim, olha, agora vou fazer uma pergunta, mas não quero que me respondas. Porque a resposta não é importante para mim. A resposta é importante para essa pessoa. Se ela é importante para essa pessoa, eu não quero, eu não preciso daquela resposta. Eu preciso é que a pessoa encontre dentro dela a sua resposta. Então fazes muito coaching para as empresas aqui, Sim. Certo? E como é que vês, digamos, o coaching aqui, essa arte, eu chamo de uma arte, não sei se toda, para o futuro aqui das empresas da região? Qual é a tua perspectiva disso? Eu não diria que é importante, mas é determinante. O que é que está? Ainda não estamos na consciencialização da importância de tudo isto, de nós nos questionarmos. E atenção, e eu vou só deixar aqui um parênteses, que é, porque o coaching é a arte de fazer perguntas, não a arte de fazer interrogatórios. Porque os interrogatórios são da Polícia Judiciária. A arte de fazer perguntas elegantes e sexys. Nada de interrogatórios. Porque, e por vezes, como esta arte, e que dizes bem, como esta arte não está regulada, ou regulamentada, qualquer um de nós pode começar a fazer perguntas e a fazer coaching. Mas porquê é que não está regulamentada? Qual é a tua perspectiva disso? Porque existem poderes que ainda não permitem que algumas atividades entrem. Poderes que são dominados e bem, e não estou nada contra. Existe, por exemplo, a psicologia e o que é que vai acontecer? Criou-se uma ordem, que é a ordem dos psicólogos, que está perfeitamente regulamentada, e depois, quando aparecem outras áreas que podem fazer, não sei se concorrência, a essa área, então toda essa ordem corta completamente. Por isso não existe regulamentação. Pronto, e estamos a falar no coaching, como podemos estar a falar na hipnose, como noutras ciências ou artes que possam surgir, que elas não estão regulamentadas em Portugal. Isso, eu percebo isso que estás a dizer. Parece-me, do que eu conheço de empresas, que normalmente os psicólogos acabam por não intervir muito nessas dinâmicas e trabalham de uma forma diferente. Para além disso, também me parece a mim um risco, não sei o que é que achas, porque o não haver regulamentação faz com que qualquer pessoa se sinta habilitada e haja aqui neste momento uma oferta muito grande e o nível de qualidade não é igual de toda a gente. Não tem. Ou vou-me atrever a dizer que nem toda a gente é assim tão séria na forma depois como aborda esta questão. Sim, sim.
O que é que acontece? Acontece em Portugal, existem, que eu conheça, 2 associações, não são regulamentadas oficialmente, como é óbvio, são associações, uma delas que é da APG, que é a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, e que tem lá dentro um clube quase de coaching, e existe também uma associação de coaching e comunicação que também onde junta profissionais ali à volta e que, efetivamente, podem e devem e servem para, quando se oferece um serviço dentro de uma organização, já ter pelo menos algum chapéu, digamos assim, com alguma credibilidade. Mas oficialmente ele não existe. É como tu vais fazer um processo de coaching, faz todo o sentido que tenha que haver um contrato. Sim. Um contrato em que existem obrigações, existem os deveres de uma parte e de outra. Claro. Eu, por exemplo, quando faço, eu tenho um contrato. Okay. E é um contrato simples, o contrato dos 80-20. Sei. Sei, mas partilha. Partilha. O contrato dos 80-20. Eu, quando estou com alguém, vamos fazer isto de uma forma tão simples. O processo final vai ter 100%. Sim. Não é? Eu, enquanto coach, só tenho 20% para dar. O coach, a pessoa que está do outro lado, tem que ter 80% para dar. Se ela não tiver a dar os 80%, nós terminamos a qualquer momento a relação. Okay. Terminamos logo a relação. Porque, atenção, isto é um processo, quer seja para empresas, seja para quem for, é um processo em que o poder não está no profissional, está na pessoa. Okay. Está do outro lado. O poder está no empresário, se estivermos a falar de uma empresa, o poder está do líder, o poder está do outro lado. O profissional simplesmente serve para encontrar algumas estratégias, algumas questões, eliminar o caminho. Não é para puxar a outra pessoa, não, porque o poder está do lado dela. Se ela não faz o trabalho de casa, se ela não está a fazer, então é saudável que se interrompa. Exato, faz sentido. É saudável que se interrompa, porque senão continuamos a alimentar uma coisa que não nos vai dar proveito. Mas na tua experiência profissional nessa área, como é que é a relação, qual é a abertura que as empresas têm para ter esse, permita-me dizer, tipo de formação, se bem que não é formação, como me acabaste de dizer. Como é que tu vês isso? As empresas estão despertas para aderir a essa, digamos, à prática dessa arte, como sim, dizer? Olha, se falarmos em empresas de um cariz médio alto, a abertura já é muito grande. Já é muito grande, até mesmo, porque eu vejo dentro das empresas como é que isto tem que funcionar. Isto é tal qual como na formação. Ela não tem que funcionar da base para o topo. Ela tem que começar do topo para a base. Ela tem que começar primeiro, o empresário, ele tem que estar disponível, ele próprio, para entrar no processo. Claro. E depois, a seguir, ele vai descendo na pirâmide. Na pirâmide. E se nós começarmos cá, e isto, nas pequenas empresas, médias empresas, ainda que, quando não há uma consciencialização do empreendedor, do empresário nisto, ele pensa que o mais importante é começar na base. Trabalhar com os colaboradores. Não, isto tem que começar de cima. Sempre. E a abertura não está a começar a ser um bocadinho maior. Cabe às associações também e à sociedade, e aqui ao Economics, dar aqui um despertar para trazer as empresas a essa consciência. Porque, como nós, provavelmente, todos nós sabemos, o mais importante dentro das organizações são as pessoas.
A tecnologia está-nos a ajudar muito, está a ajudar as empresas, mas as pessoas é determinante. Por isso nem vale. Se não cuidarmos bem das nossas pessoas, não estamos a cuidar bem das nossas empresas. Porque o nosso negócio, mais cedo ou mais tarde, ele vai porque nós não estamos a cuidar das pessoas. E aqui a sensibilização é muito esta. Quando nós entramos dentro de uma organização, é mesmo para sensibilizar a gestão para para as próprias pessoas, para ajudar as pessoas. E depois há aqui quase que uma separação entre gestão e liderança. Porque há a gestão da organização, a gestão do negócio, e às vezes a gestão do negócio pode não estar preparada para ser a liderança do negócio em si. Porque eu posso ter uma visão para o próprio negócio, mas depois não tenho uma visão para desenvolver as pessoas dentro da organização. E por vezes, quando o empresário consegue compreender isto e consegue separar, e não há mal nenhum eu separar, eu perceber que tenho uma estratégia de negócio, mas provavelmente fazer a gestão das pessoas dentro da própria organização, eu posso não ter capacidade para isso. Como é que isto impacta então no futuro das empresas? Vai ser fundamental. Reparem, se nós não cuidarmos das pessoas, mais uma vez, por isso, se os empresários não estiverem sensibilizados para cuidar de pessoas, para ter as melhores pessoas, para fazerem aquilo que eu lhe chamo o ADR das organizações, porque as organizações têm aquilo que é um ADR, cada vez mais, que é o A de atrair, o D de desenvolver e o R de reter. Porque hoje dentro das organizações há aqui 3 fatores que são importantes. É atrairmos as pessoas à organização. Quando nós falamos em atrair o próprio cliente, mas atrair o cliente interno, que são as pessoas dentro da organização. E quando as temos dentro da organização, o que é que nós temos que fazer? Desenvolvê-las. Fazer com que elas cresçam. Não é? Porque claro, o líder deve ser a pessoa mais ignorante dentro da organização. Não é o mais inteligente. É aquele que deve estar, de fazer com que as pessoas à sua volta sejam as melhores. Uhum. E depois, retê-las. Fazer com que elas queiram estar connosco. E este é um desafio que quem não estiver, e isto não é nenhuma sentença, mas quem não estiver a pensar e a desenvolver estes mecanismos está a ficar condenado. Apesar da tecnologia, apesar da inteligência artificial, que agora toda a gente só fala nisso, eu também costumo dizer muito isso. Isto continua a ser pessoas a falar com pessoas. Existem novas ferramentas, mas não se esqueçam que somos todos pessoas. Isso vai de encontro a isso ao que eu costumo dizer, porque de facto, às vezes eu tenho algum receio que alguns empresários se esqueçam, no meio de uma oferta tão variada, de que somos todos humanos. Aí é que está. Existe a inteligência artificial, existe a inteligência humana. Não é? E repara, eu não percebendo quase nada de inteligência artificial, mas eu compreendo que nós temos que dar inputs sim, sim. para que saia de lá alguma coisa. Sim, sim. Se não orientares, não sai nada de jeito. Ora bem, ou sai aquilo que os outros quiserem que saia. E a tecnologia vai evoluindo e naturalmente está. No entanto, esta capacidade de nós nos adaptarmos, nós temos que nos adaptar, não é? Se nós formos vendo ao longo do tempo, nós éramos avaliados, se calhar nos anos 70, pelo QI. Pelo QI. Era esse, era o mais inteligente. Depois, quando foi ali em meados dos anos 90, aparece o Daniel Goleman a falar da inteligência emocional. E depois começámos a ser avaliados pela capacidade, pela inteligência emocional.
começámos a ser muito mais avaliados e as pessoas em condições normais desenvolvem-se mais quando têm uma capacidade de gerir as suas emoções e de se relacionar. E depois aparece algo nesta última década que é o QA. Que é o coeficiente de adaptabilidade. A capacidade de nos adaptarmos. Por isso, não serão os mais inteligentes que vão vencer a seguir. Exato. São os que se adaptam melhor. O que se adaptam melhor e que têm uma capacidade de gerir melhor as suas emoções, com as suas equipas, com o seu negócio, com isto tudo. E isto é que faz completamente a diferença. É estarmos cá, é trabalharmos cada vez mais a nossa mente. De acordo. Não é? Porque a nossa mente, como o próprio nome diz, ela mente. Por isso... Pois, às vezes prega-nos rasteiras. Ora bem. E então, se tu a trabalhares mais, se tu trabalhares aquilo que pensas, a forma como pensas, a forma como podes desenvolver, estás muito mais próximo. Porquê? Porque estás a dar indicações àquilo que há de fazer. E depois existe aquilo que é o alinhamento entre o que pensas, o que sentes e o que fazes. Sim, de acordo. Isso é extremamente importante. É verdade. E com isto tudo, acabámos por falar muito pouco de economia e muito de pessoas, mas as pessoas é que fazem a economia. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Acreditem seriamente que quando eu começo nas pessoas, começo a levar para as pessoas. E a economia é algo que é extremamente importante. Eu não percebendo teoricamente muito de economia, mas houve alguém que me disse numa primeira, aqui já há muitos anos atrás, que a razão da economia é haver os recursos serem escassos e as necessidades serem limitadas. Uhum. Entra-me um bocadinho nisto. E como é que, sabendo que uma região, um país, não é, em que tem as necessidades que são completamente ilimitadas, os recursos são escassos, como é que nós trabalhamos isto? Pois é, esse é um grande desafio, realmente. E aqui na região também. Olha, e estamos, entretanto, a chegar ao fim deste nosso primeiro programa, que acho que o tempo voou, Filipe, não foi? É verdade. E há aqui uma última pergunta, que é o que é que tu achas, ou qual é que é a importância de um programa como este nosso para o desenvolvimento regional? E pode não ser só económico, mas para o desenvolvimento regional. Sim. Eu não acho, tenho mesmo a certeza, não é? Sinto que é importantíssimo, que é determinante trazerem aqui pessoas que pensem de uma forma... Fora da caixa. Fora da caixa, de uma forma diferente. É só fora da caixa. E de uma forma diferente, porque nós encontramos as pessoas a quererem pensar e a dizerem as coisas sempre da mesma forma, porque é politicamente correto, porque é aceitável. Nós chegamos e trazer pessoas que não tenham receio de dizerem coisas que, mesmo que os outros concordem ou não concordem, não importa. E nós às vezes andamos a dizer as coisas só para pensando o que é que os outros vão achar, o que é que os outros vão dizer. Isso, trazer pessoas que possam ver as coisas de forma diferente. E isso, o que é que ajuda? Ajuda quem escuta a ter... a consciencializar-se, dizer assim, nunca tinha pensado dessa forma. Quando alguém te diz algo e que tu dizes assim, eu nunca tinha pensado dessa forma. Por isso, este programa serve mesmo para isso, julgo eu. Serve, lá está, para questionar as pessoas, a mente das pessoas. Exatamente. E deixá-las a pensar. Isso, desassossegar é uma coisa muito importante. Por isso... é extremamente importante este programa para desassossegar uma região,
para desassossegar. Acho que ia estar elevada, hein? Para Não há desassossegar. problema. É o desafio que nós temos, não é? É desassossegar, e isso vai levar a que haja pessoas que vejam, comecem a se questionar e a ver de forma diferente. E acredito que mais cedo ou mais tarde isto vai dar que falar. E é isso mesmo que nós queremos, é que ter que falar e deixa as pessoas a pensar. E chegou ao fim este episódio, este primeiro programa. Obrigada por terem ficado desse lado. Em breve vamos ter o próximo convidado. Continuem connosco. Obrigada.